Dezembro 3, Daniel 1. Esse livro de Daniel é muito importante porque traz muitas profecias sobre o Messias e também sobre os tempos do fim. Daniel foi um grande sábio, ficou mais conhecido como o homem que entrou na cova dos leões e saiu ileso com a ajuda de Deus. Ele era um homem muito temente a Deus, sábio, de boa família, que foi levado para a Babilônia junto com todos, quando Nabucodonosor pegou o povo lá, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e tudo, e ele passou a servir na corte como praticamente um príncipe, o primeiro-ministro da corte do rei da Babilônia. Mas até lá, olha o que aconteceu. Isso é mais ou menos 600 e poucos antes de Cristo. No terceiro ano de Jeoaquim, Coeme, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Deus deixou, tá? O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, outra tradução de chefe dos eunucos. Eunucos podiam ser homens castrados, que tomavam conta do harém, ou podiam ser pessoas que trabalhavam na corte, né? Aqui está dizendo que ele era o chefe dos serviços do palácio e mandou que ele escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter defeito algum físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. De traquejo, né? E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Escritos dos babilônios é tudo coisa de nova era, entendeu? Misticismo. O rei mandou que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. 3 anos se preparando. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nomes hebraicos nos quais sempre tem o nome de Deus junto, tá? Todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isso é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei lhe dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Por que tornar-se impuro? Porque as leis dietéticas, kashrut, da Torá, proibiam de se comer carne que não fosse morta daquele jeito específico como Deus ordenou, né? A carne sufocada, que não fosse morta de um jeito especificado, tipo kosher. E ele resolveu que ele não ia comer aquelas comidas. Aí foi falar com o chefe dos serviços, Aspenaz, pedindo a ele que o ajudasse a cumprir o que ele, Daniel, havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel. Deus é que faz isso. E tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei, por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, que resolveu que vocês devem comer e beber. Ele é que resolveu que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias, e disse assim: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. Ele não quis as iguarias do rei. Por quê? Ele era sábio. Porque ele sabia que aquela comida não ia fazer bem para ele, além da questão dietética, das leis dietéticas, porque a Torá proibia de se comer vários alimentos que provavelmente o rei comia. Ele não queria se tornar impuro comendo aquilo. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Ele era sábio. Nem sempre a comida do rei é a melhor comida. Dedução que a gente pode tirar daqui, né?
Então ele pediu para fazer a seguinte experiência: durante 10 dias ele queria comer somente legumes e beber só água. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou, a gente vai ver o que aconteceu.